mundo tá falando sobre como 2021 vai ser diferente, fazendo várias metas novas, planejando começar vários novos hábitos para 2021, porque 2020 já é passado e talvez você não saiba, mas na sua cabeça é como se você não tivesse vivido a sua vida real, seu verdadeiro você. Também, né, vamos dar um desconto, porque realmente 2021 foi um ano completamente diferente e insano para o mundo inteiro. É um ano que vai ser lembrado para sempre, para algumas pessoas mais do que para as outras. Mas em 2021 vai ser totalmente diferente. Você vai conseguir ser o seu verdadeiro você, ou pelo menos você acha isso. E tem sempre aquelas piadinhas e memes de como todo mundo faz várias metas e resoluções de ano novo e ninguém continua com essas metas. Pelo menos 99,9% das pessoas não continuam, logo desistem ou nem começam. Você até pode conseguir cumprir as suas metas por 2, 3 dias ou até por 2 ou 3 semanas com sorte. Mas milhões ou talvez até bilhões de pessoas em todo o mundo estão só fantasiando sobre ser uma nova pessoa ou uma versão inventada de si mesmos em 2021. Eu não queria ser estraga prazeres, mas geralmente esse tipo de pensamento não funciona. E tem uma razão muito específica para isso. Tem um estudo que mostrou que quando nós, seres humanos, pensamos em nosso futuro, ou até em nós mesmos amanhã, a parte do nosso cérebro que a gente usa para isso é a mesma parte do cérebro que a gente usa quando a gente pensa em outras pessoas. Então a gente vê essa versão futura de nós mesmos como uma outra pessoa. E se a gente tem alguma resistência mental, por exemplo, para ir na academia hoje, a gente presume que essa outra pessoa, essa versão futura de nós mesmos, não vai ter esses mesmos obstáculos que a gente tem hoje. Mas quando a gente chega naquele momento do tempo que a gente imaginava estar diferente, que pode ser amanhã ou semana que vem, naturalmente, a gente ainda vai encontrar exatamente as mesmas resistências, não mudou nada, ainda somos as mesmas pessoas. E isso é exatamente o que a gente faz quando a gente fantasia sobre ser essa pessoa incrível em 2021, nesse novo ano que começou. A gente imagina essa pessoa diferente, que está mais motivada, mais focada, fazendo melhores julgamentos, melhor em tudo que a gente faz agora. E vamos ser sinceros, pensar que a gente vai ser uma outra pessoa diferente, com mais motivação amanhã do que a gente tem hoje, não faz sentido nenhum. A gente tem essa ideia de que um novo ano é como um papel em branco, novinho, uma lousa limpinha, mas toda essa sensação de folha, de papel vazio e de lousa limpa passa bem rápido, porque o ano mudou, mas você ainda é a mesma pessoa. Então, se você realmente quer que 2021 seja o ano onde você finalmente leva adiante as coisas em uma ou várias áreas da sua vida, então você vai ter que levar isso a sério. Você tem que ter um plano. E uma das coisas que realmente me ajudam a implementar novos comportamentos a longo prazo é desconstruir o comportamento que eu quero implementar. Essa estratégia é especialmente importante se você está tentando realizar alguma coisa que é realmente significativa para você, como parar de fumar ou ir para a academia todos os dias. Agora a gente vai usar o hábito de parar de fumar como exemplo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é escrever quais os benefícios que parar de fumar ou de fazer outras coisas negativas vão trazer para a sua vida. Aí depois você vai escrever quais os benefícios que fumar te dão no momento. Sim, porque pode parecer estranho, mas existe uma razão para você estar fumando. Existe uma razão pela qual você está continuando a manter um hábito ruim. Fumar te dá alguma coisa que você procura, pode ser entretenimento, ou talvez te faça sentir temporariamente bem, desestressado, ou talvez seja uma fuga, um escape. Então tenta descobrir por que você faz o que você não quer fazer, qual é o motivo por trás daquilo. A próxima coisa que você vai fazer é anotar os pontos negativos que vão acontecer se você não parar de fumar. Pense sobre o seu futuro, como vai ser seu futuro se você não parar de fumar? E para terminar, você vai escrever quais os pontos negativos que você vai encontrar tentando parar de fumar. Agora, esse último ponto é para ir fundo mesmo e pensar em todos os obstáculos e nas lutas que você provavelmente vai enfrentar ao longo do caminho para parar de fumar. Agora vamos para a meta de tentar praticar exercícios físicos.
Então você vai lá escrever quais são os pontos negativos que você vai encontrar tentando implementar o exercício diário como um hábito. Um desses pontos negativos é que não vai ser super confortável desde o começo. Você vai ficar dolorido, você vai ficar cansado. Outro ponto negativo é que você vai ter que superar a resistência mental e as suas racionalizações para não ir na academia ou para fazer exercícios em casa mesmo, ou sair para correr. Outro obstáculo que você pode encontrar é que você vai ficar mais cansado nas primeiras semanas. Você já sabe que esse cansaço no início acaba se transformando em mais energia e disposição quanto mais você continua a se exercitar. Mas a sua zona de conforto vai tentar te sabotar com pensamentos desse tipo e tentar fazer você acreditar que talvez tanto esforço não valha tanta pena. E geralmente qualquer hábito que vale a pena mesmo começar é difícil no início. Então pode se preparar para reservar um tempo para ir fundo nas respostas dessas questões, principalmente em quais são os obstáculos que você precisa superar para conseguir levar adiante um hábito. Porque assim, quando você se deparar com esses obstáculos que vão aparecer, não vai ser uma surpresa assim tão grande para você e você vai conseguir lidar melhor com eles. Então, refletindo sobre essas questões, você pode realmente começar a descobrir as verdadeiras razões porque você quer eliminar um hábito ruim que você tenha, razões que são muito mais poderosas do que só ser o primeiro mês do ano ou qualquer coisa do tipo. Escrever sobre essas coisas também pode ser muito útil para você descobrir se você está pronto ou querendo realmente inserir esse novo comportamento, ou se você deveria começar com uma mudança um pouquinho menor. Mas se você realmente estiver pronto, isso vai ser extremamente útil também para quando você estiver no processo de inserir um novo comportamento e talvez depois de alguns dias, de algumas semanas ou de alguns meses, esse novo estilo de vida comece a te deixar desanimado ou cansado. Você sempre pode olhar para trás, ler de novo tudo aquilo que você escreveu e se lembrar o porquê você começou. Como era a sua vida antes, os benefícios que você esperava alcançar e se você está conseguindo alcançar ou não. O que eu estou tentando dizer é que se você está tentando inserir um novo hábito ou um novo estilo de vida, provavelmente existe um bom motivo para isso. E esse motivo é único para você. E cabe só a você trazer esse motivo ou aquele monte de razões à tona escrevendo. E deixe que a escrita sirva como munição adequada que você precisa para fortalecer o seu estilo de vida a longo prazo, independentemente do dia, do mês ou do ano. Mas é isso aí. Eu recomendo que você leia os livros O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, se você ainda não leu. E que você dê um joinha aqui no vídeo, porque quando você dá um joinha, o algoritmo do YouTube faz esse vídeo ser sugerido para outras pessoas, me ajudando muitas outras pessoas também. Assim, quem sabe, muitas pessoas podem começar um ano diferente dessa vez em 2021. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e clica no ícone do sininho para que você não perca os próximos vídeos. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.